nós temos aqui um projeto de lei do senador Anastasia, um projeto de lei já aprovado no Senado, já passando pela Comissão de Constituição e Justiça. E esse projeto de lei, ele, na verdade, o projeto de lei 351 de 2015, ele traz uma proposta de uma inserção que, originariamente, no texto inicial, era uma inserção de um parágrafo único ao artigo 82 e um inciso 4º ao artigo 83. Mas, como vocês já sabem, existe todo um processo de emendas no processo legislativo e, a partir de aí, nós tivemos emendas do senador Álvaro Dias e o que aconteceu foi que houve uma rearrumação. Então, o artigo 83 é que ganhou o parágrafo único e ganhou também o inciso 4º. Ficou mais bem arrumadinho, porque o que nós estamos querendo falar é, de certa forma, mudar a natureza jurídica dos animais. Bom, a primeira coisa que a gente pode colocar é o seguinte: essa ideia de natureza jurídica é um conceito ultrapassado. Ficar buscando natureza jurídica nas coisas é um conceito realmente bastante ultrapassado, de apego excessivo. E, antes de colocar qualquer coisa, eu gostaria de falar que, assim, essa natureza jurídica não vai gerar grandes repercussões em outros diplomas legais. Então, só para a gente lembrar de uma questão com relação ao tipo penal, né? A gente pensa o seguinte: quando você tem um menor de idade, para o direito penal, ele é inimputável. Mas esse menor de idade pode ser emancipado. A partir do momento que ele é emancipado, ele pode constituir empresa, ele pode casar, ele pode assumir uma série de compromissos e direitos também, né? Obviamente, pela lei civil. Entretanto, para o direito penal, ele continuará inimputável. Então, nessa medida, essa modificação que está sendo proposta pelo senador Anastasia não bombardeia tanto assim, como alguns professores, doutrinadores, têm até me questionado, a esfera do direito penal, do direito criminal. Bom, então, o Código Civil de 2002, ele vai manter a mesma diretriz do Código de 16, dizendo que seres humanos podem ser sujeitos de direitos. Muito bem, então, são as pessoas naturais, jurídicas, de direito público e privado. Alguma referência aos animais na lei civil? Não. Hoje, pelo Código de 2002, que é um projeto da década de 40, não há nenhuma referência. Nós temos o artigo 82, que só simplesmente diz: são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica social. Aí, o Código Civil, então, ele prevê 2 regimes para regulamentar as relações jurídicas. A gente segue o modelo alemão e são 2 regimes: o regime de bens e o regime das pessoas. Então, bem é um gênero ligado à ideia de direito, sem necessariamente um caráter econômico, ao passo que coisa está diretamente ligada à ideia de utilidade patrimonial, também nessa concepção do direito alemão. É importante a gente colocar que o Código Civil de 16, ele falava em coisas. O Código Civil de 2002 não cita mais coisas. Então, temos só pessoas e bens. Coisa está ligado a um aspecto de materialidade e reservado a vocábulos que têm uma ligação com objeto corpóreo. Tá? Então, a relação é com objetos. Os bens, então, são o gênero cuja espécie são bens corpóreos e bens imateriais. Então, quer dizer, nós temos bens imateriais, que são liberdade, vida, honra, integridade moral, imagem, propriedade intelectual, tudo isso nós temos como bens imateriais. Bom,
essa modificação que a gente vai colocar aqui, ela não nasceu no Brasil, ela está seguindo já uma orientação de legislações europeias. Então, a gente verifica que essa modificação ela já veio embasada em outros diplomas legais de direito estrangeiro que já repensaram a situação do animal. Porque o animal, na verdade, já isso é um conceito já bastante reconhecido, são seres sencientes que eles estão sujeitos a dor, sofrimento, angústias, prazeres, assim como os seres humanos. Então, os animais, na verdade, são passíveis de figurar como objetos em negócios jurídicos. Aí vem a doutrina. A doutrina, desde o Código de 16, reproduzida no Código de 2002, vinha dizendo o quê? Pode, tudo bem, só que os animais são bens semoventes, porque eles se movimentam e, por moto próprio, então eles são considerados bens cuja propriedade será do seu dono, mas semoventes. Eu cito aqui François Host, numa obra dele fantástica, que é A Natureza à Margem da Lei, em que ele diz, não é num pretenso igualitarismo das espécies, mas antes na valorização da capacidade ética das pessoas que devemos nos apoiar para melhorar a condição dos animais. Então, aí, no caso, o projeto 351 de 2015, ele traz uma mudança paradigmática. Os animais não são coisas. Vem lá do direito francês, da Constituição austríaca, suíça, que vai dizer exatamente les animaux ne sont pas des choses. Então, eles são, assim, absolutamente objetivos e colocam que os animais não são coisas. Mas o projeto de lei já esclarece, coloca bem claramente que, na sua ementa, são bens móveis para efeitos legais, salvo o disposto em lei especial. Então, essa proposta é a proposta do projeto 351, do senador Antônio Anastasia, e, no final, depois das emendas, foi rearrumado a topografia da norma e ficou assim, parágrafo único do artigo 83 e inciso 4º também do artigo 83. Por quê? Porque, se nós verificarmos, o artigo 83 ele vai discriminar os bens móveis. Então, a gente tem aí essa alteração discriminando os bens móveis. Bom, essa alteração que caminha para uma futura modificação da natureza jurídica dos animais não faz isso nesse primeiro momento. Ou seja, essa modificação ela não diz exatamente os animais são sujeitos de direitos. Ela simplesmente já extrai o conceito de coisa do animal, que é um conceito que nos preocupa muito, porque o animal, enquanto ele tem dono, ele pode ser tutelado. Mas o animal, se for considerado coisa, na hora em que ele é um animal abandonado, ele é um animal urbano excedente, então, esse animal, o que é para o direito? Ele é uma res nullius, ou seja, coisa de ninguém. Aí, ele está completamente desprotegido, não há tutela alguma que o proteja. E, nessa ambientação aqui, a gente tem o Código Civil alemão, que desde 90 reconhece a categoria jurídica dos animais como uma categoria intermediária entre coisas e pessoas. Nós temos, o Código Civil alemão, exatamente o Código Civil austríaco, de 1º de julho de 1988, que dispõe expressamente que os animais não são objetos, são protegidos por leis especiais, e as leis que dispuserem sobre objetos não se aplicam aos animais. E na França, que alterou o Código Civil, mais recentemente, agora em 28 de janeiro do ano passado, de 2015, sendo o país que fez a alteração mais incisiva. A lei francesa, então, trouxe uma proteção afirmativa
ao afirmar que os animais são seres humanos dotados de sensibilidade. O projeto, então, já foi aprovado no Senado, por unanimidade, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e, nesse caminho, a gente está trilhando uma busca pelo reconhecimento de direitos para os animais, como seres sencientes. Chega a ser risível pensar que Peter Singer, da Universidade de Princeton, Tom Reagan, da Universidade da Carolina do Norte, Lawrence Tribe, da Universidade de Harvard, Stephen Wise, de universidades de Vermont, Lewis and Clark, de Miami, que lecionou em Harvard, Cass Sustein, da Universidade de Chicago e depois de Harvard, Andrew Lisden, da Universidade de Oxford, David Favre, da Universidade de Michigan, Fernando Araújo, da Universidade de Lisboa, além de vários outros em diversos países, inclusive de professores brasileiros das mais prestigiadas instituições nacionais, como a UFRJ, aqui o UFRJ, a UF, a UFBA, a PUC, a UFSC, a PUC do Rio Grande do Sul, a USP, estão ocupados de uma doutrina frágil, carente de solidez argumentativa. Tem que brindar aqui também o coautor, aqui junto com o professor Fábio, professor doutor Daniel Braga Lourenço, que também desenvolve vários trabalhos com o professor Fábio, também de total primor acadêmico, e eles reúnem aqui, com isso, já uma força inigualável, com grandes professores fora do país, já todos eles defendendo a ética animal e o direito dos animais na academia. Aí eu já falei para vocês quem é um animal sem dono no Código Civil, né? Não é quem, mas é o quê. Ele não é considerado nada, ele é considerado uma coisa de ninguém, e essa divisão que consta no nosso Código Civil entre pessoas e coisas, na verdade, não conseguiu abranger a situação do animal. Quem foi fazer isso foi a doutrina, fez-o colocando na qualidade de bem semovente, e, com isso, a gente não consegue resolver o problema maior que nós temos, que é a do animal abandonado, do animal urbano excedente, aquele que é considerado um lixo vivo nas cidades, porque ele, em última análise, para quem não se importa com os animais, ele pode ser um grande transmissor de zoonoses. É assim que muita gente vê apenas os animais. Então, no direito brasileiro, como é que a gente pensa a questão do animal? O animal, então, é só aquilo que o Código Civil define, e o animal, então, vai precisar dessa modificação do Código Civil. Com isso, nós não estamos atribuindo direitos aos animais, mas como é que a gente vem tratando os animais esse tempo todo, se o Código Civil, mesmo diante dessa alteração, ainda não vai chegar ao patamar de realmente proteger em totalidade os animais? Bom, isso eu venho o tempo todo buscando a base constitucional do artigo 225, inciso 7º da Constituição Federal, que insere o animal dentro do ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o ambiente ecologicamente equilibrado, que é direito de todos, não só de todos que estão vivos, mas de todos das futuras gerações. Bom, o artigo 225, inciso 7º da Constituição Federal, ele já garante a todos o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Não só a todos nós, mas a todos das futuras gerações também. Bom, então a gente já viu que o direito brasileiro tem uma base constitucional. Eu coloquei ali assim por alto, porque o tema direito dos animais é tão amplo que a gente não pode ter a leviandade de falar rapidinho sobre tudo que envolve os animais. Então, a gente não pode falar assim rapidamente, vamos lá falar sobre vaquejada, circos, experimentação em cosméticos, vivissecção, que é abrir o animal vivo para fazer experiências, objeção de consciência. Tudo isso, cada tema desses daria um fórum. Daria um fórum para se discutir, com profissionais, inclusive, especializados em cada uma dessas searas. Então, a gente tem leis aqui, temos leis ordinárias que trabalham também com
a questão do animal, mas o problema maior não é nem a existência da lei. O problema é a aplicação da lei, a fiscalização do Poder Executivo e a vontade política de fazer com que isso efetivamente aconteça e a conscientização da população. Daí a importância da gente mostrar algumas atrocidades que são cometidas, porque realmente o que acontece com o ser humano é ficar na sua zona de conforto, na ideia do antropocentrismo, e, quando muito, um antropocentrismo alargado, onde você imagina que os animais estejam no mundo para nos servir, e não como valor em si próprios. Então, toda essa teoria que vem se desenvolvendo da ciência, do valor do animal, da ética animal, ela quer demonstrar que os animais têm valores simplesmente por existirem, por terem a vida e por terem aversão ao sofrimento, assim como nós. E eles não vieram para nos servir. Quem está fazendo uma bagunça imensa no planeta é o ser humano. O ser humano é que é um hóspede mal educado do planeta. É o ser humano que está realmente colocando em risco a nossa existência, a existência nossa e das nossas futuras gerações. Não são os animais. Os animais, realmente, eles estão sendo trazidos para a cidade, eles estão perdendo seus habitats, e, a partir daí, as superpopulações é algo que acontece inexoravelmente se não houver um controle. Aconteceria com o ser humano também, e acontece com o ser humano em várias comunidades, em várias esferas, inclusive não só no Brasil, em esferas mundiais. Então, esse quadro comparativo aqui que eu coloquei vai demonstrar aqui que nós temos legislações para caça, comércio de criadouros não legalizados, penalidades em âmbitos administrativos, civis, penais, a quem você tem que recorrer, ao IBAMA, à Polícia Florestal, a Polícia Federal, a Procuradoria da República, a Polícia Militar, Ministério Público com ação penal, né? Com a ação civil pública, acima de tudo, ele é dono da ação civil pública, quanta coisa o Ministério Público poderia fazer, mas o que está por trás disso tudo é a falta de uma vontade política, de uma conscientização. Sem sombra de dúvida, o direito dos animais deveria ser ensinado desde o colégio para as nossas crianças, até faculdade, sim, uma matéria de direitos dos animais, e em todos os meandros acadêmicos a gente tinha que introduzir esses conceitos que já existem desde a década de 70, eles não são inovadores agora. Bom, mais uma vez, o professor Dr. Fábio coloca aqui a respeito da compaixão, porque a compaixão, às vezes, é vista como algo dispensável, né? Então, compaixão não é um sentimento inferior, indigno ou inconciliável com uma teoria de direitos. Compaixão, na sua melhor tradução, significa identificação com o outro, um sentido de irmandade, de se pôr no próximo, humano ou não humano, a ponto de uma união. Nesse trabalho aqui, o professor Fábio desenvolve aspectos assim bem ousados, perigosíssimos, e por isso mesmo o trabalho é interessantíssimo, que se chama especismo religioso, porque a ideia toda do especismo já é uma digressão da primeira colocação a respeito do racismo. Está muito próximo também do sexismo. E agora nós vivemos o especismo. Bom, tudo bem, os negros conseguiram sua libertação, de certa forma, porque a gente sabe que escravidão, de uma forma velada, existe até hoje. As mulheres conseguiram ser ouvidas, nós estamos aqui, nós conseguimos alçar um patamar de igualdade, inclusive constitucional, porque tanto os negros, ou as outras raças, como as mulheres, têm voz, conseguem falar, conseguem lutar por si próprios. Agora, os animais não. Os animais precisam do ser humano. O ser humano precisa da conscientização e precisa que essa luta seja realmente um empenho do próprio ser humano. E aí, para que isso se viabilize, a gente precisa desenvolver um sentimento de compaixão.
sem sombra de dúvida. E, nesse trabalho, o professor Fábio faz umas referências muito interessantes, comparando várias religiões e colocando que eu acho incrível a colocação. Eu nem vou dizer qual é a religião para suscitar curiosidade aí em vocês, mas é o seguinte: em todas as religiões, os animais eles não são passíveis de terem alma. E, se por acaso a alma vai se desenvolvendo, estou falando assim abstratamente, dentro de um critério religioso, a partir de várias evoluções, ao animal ele volta para a expiação, mas ele não tem direito a nada, e, em última análise, ele não tem direito nem à danação, nem ao inferno o animal pode ir. Ele não pode nem ao inferno. O inferno dele vai ser aqui na Terra mesmo, praticado pelos seres humanos. Então, isso assim, é uma colocação que ele faz com muita diplomacia, sem se colocar contra nenhuma das religiões. Ele só faz um estudo expondo o que cada religião fala nos seus livros basilares mesmo. Onde está, e aí eu posso falar, porque é a religião que é mais conhecida de todos nós, na Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, e o professor também vai para outras religiões. Mas, na Bíblia, os animais, meu Deus do céu, eles são sacrificados o tempo todo. O tempo todo. Isso vocês já devem ter percebido. Mas, então, o especismo religioso é uma questão que também demonstra, até na área religiosa, uma colocação de segundo plano para os animais. Né? E por que seria isso? Né? É uma pergunta. Ainda do especismo religioso, animais não são capazes de juízos morais? Olha isso, a atitude de um cão que, frente a perigo mortal, podendo fugir, fica para defender seu amigo humano, é porque ele não tem nenhum juízo moral? Ele não tem moralidade? É isso? Será? Aí o professor coloca, é por instinto? E o que é o instinto? É instinto para pertencer à matilha? Mas explique isso melhor, né? E a sua ação não é baseada em nenhum juízo de dever, do que é correto? Será que os animais não sabem o que é certo, o que não é certo? Alimentar primeiro a cria, para depois se alimentar. A baleia, que desfere cabeçadas no navio a fim de salvar seu bebê arpoado. O cuidado com feridos, atitudes que muitos humanos não têm. O sentido moral é totalmente desconhecido fora da espécie humana? É uma indagação. Será que os animais não têm esse conhecimento? Nenhuma atitude pode ser assim nomeada? Não é apropriado, ao menos, o benefício da dúvida? Bom, aqueles que já conhecem o íntimo dos animais podem responder com propriedade isso. Só interesses iguais podem ser comparados. Quais são esses interesses? Bom, de uma forma bem simplista, na doutrina da ciência, a aversão ao sofrimento, obviamente. Agora, puxando, não perdendo a ótica processual, que nós estamos dentro de um fórum de processo civil e de direito civil, que o desembargador Jorge já me chamou a atenção para isso, para ter havido a fusão, né? Desembargador Jorge Magalhães, para ter havido a fusão entre o Fórum de Direito Processual e de Direito Material, por isso que a gente pôde desenvolver também esse aspecto ligado à modificação do Código Civil. Nós temos agora, no novo CPC, que já não é mais novo, ele está em vigor, né, as tutelas provisórias, então houve uma rearrumação, ajustes redacionais e a modificação sistemática mesmo da norma dentro do Código de Processo Civil. E nós temos agora tutelas provisórias, e dentro das tutelas provisórias, do gênero tutelas provisórias, nós temos a tutela de urgência e o fim do processo cautelar. Então, ficou ali arrumadinho a tutela antecipada e a tutela cautelar. Muito bem. Qual é a grande novidade que a gente vai ter, que vai nos ajudar aqui no direito dos animais? Na verdade, a gente trabalha sempre, eu venho desenvolvendo sempre, que no direito dos animais não adianta uma tutela ressarcitória, né? Não adianta o cínico poluo mais pago, não adianta o cínico, faço paralelismo, crudelizo mais pago.
Eu mutilo, mas eu pago. Isso não adianta. Então, o princípio do poluidor-pagador não se aplica ao direito dos animais. Agora, o que eu posso utilizar em termos de tutela jurisdicional, instrumentalizar pelo Código de Processo Civil para, independente dessa qualidade e natureza jurídica, porque nós já vimos que temos base constitucional e temos também a Lei 9605, no artigo 32, que também tipifica aí o crime de crueldade. Então, a gente verifica o seguinte, o que a gente tem que fazer para evitar que o ilícito se transforme num dano? O que nós temos que fazer? Nós temos que, simplesmente, sempre buscar a prevenção, prevenir, né? Vir antes que o ilícito se transforme num dano. A tutela preventiva, a tutela inibitória, ela continua no Código de Processo Civil, ela não saiu, ela estava no artigo 461, 461A do CPC de 73, e agora ela está no 497. Foi reajustado, mas está lá a tutela inibitória, a tutela específica das obrigações de não fazer, garantindo o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Então, a gente pode continuar utilizando a tutela inibitória, podemos continuar utilizando o poder do juiz com o poder de império baseado nas tutelas mandamentais de Pontes de Miranda, que fortalecem a tutela inibitória, pode continuar evitando, através de medidas assecuratórias, inclusive com multa, com requisição de força policial. Todas essas medidas continuam existindo para que você evite que um dano aconteça. Mas aí a gente esbarra naquele problema, né? Será que nós, jurisdicionados, sabendo que vai haver, está na iminência de ocorrer um dano a um animal, será que nós podemos ajuizar uma ação no Poder Judiciário? Nós teremos legitimidade para isso? Não. Nós precisaremos aí do Ministério Público, da Defensoria Pública, através da ação civil pública, ou a gente vai precisar da Bebel, vai precisar de uma Associação de Proteção e Defesa dos Animais. Aí vem um papel extremamente importante para essas entidades, né? Essas entidades são legitimadas para, em juízo, defender o direito dos animais. Por que o legislador quis assim? Não sei. Nós temos outros países onde existe a figura do hero, que ele pode ir sozinho, tutelar, requerer a tutela jurisdicional em juízo e, a partir daí, você tem sistemas de opt-in, opt-out, onde as pessoas recebem comunicações para participar daquela ação ou não, mas não é o nosso caso. Nós não temos isso. Então, nós continuamos sem a nossa legitimidade individual para agir em juízo, a não ser que você tenha uma situação muito pontual que você vá conseguir caracterizar, mas não é o caso daquele que está vendo um animal sendo crudelizado na rua, não é o seu animal, não é uma situação particular. O doutor Vanderlei pode depois relatar para a gente o caso da Nina Mandim, né, que esteve conosco já em outras palestras e é conhecida de todos aqui, que é aquela moça que teve as cachorrinhas dela sendo crudelizadas pelo noivo dela, e ela pegou tudo isso através de gravações, e, enfim, a mídia foi terrível também em relação a isso, ela foi tudo veiculado. A Nina participou de várias palestras com a gente, e é uma coisa assim, nesse caso, ela estava com uma legitimidade diferente, não é a legitimidade que nós vamos encontrar na realidade quando você se preocupa com o animal e você se depara com uma situação que você quer evitar. Aí, no caso concreto, você teria que realmente precisar do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de um órgão de classe, que tenha na sua Constituição essa função de proteger os animais. O que seria, por exemplo, um abate humanitário? Essa é uma questão que a gente coloca. Sem entrar aqui, agora, no momento, na temática das duas correntes que se desenvolvem a respeito do direito dos animais, que é a corrente abolicionista e a corrente bem-estarista, na verdade, a gente tem aqui uma crítica óbvia ao abate humanitário, porque qual abate que poderia ser humanitário? Qual abate que pode ser positivo, pode ser agradável? Isso é uma coisa impossível de ser raciocinada, de ser pensada, né? Então,
A gente tem aqui algumas colocações do Schopenhauer, por exemplo, amaldiçoada toda a moralidade que não veja uma unidade essencial em todos os olhos que enxergam o sol. A conclusão do Schopenhauer é que os animais têm a mesma essência que os seres humanos. Tom Reagan, um grande professor, defensor da causa animal, abolicionista, sem sombra de dúvida, que também é a minha posição, a posição do professor Fábio, nós somos abolicionistas, mas, ainda assim, antes de falar do Tom Reagan, vou falar do Gary Francione. Então, vou fechar aqui só o seguinte, a respeito do abolicionismo e do bem-estarismo. O Gary Francione ele fala que, na verdade, a gente está marchando para trás, marching backwards, porque, na verdade, o que acontece? Você, trazendo essas questões de dividir o direito dos animais, você acaba perdendo muito dos adeptos, porque o público, em geral, tem muita dificuldade de entender o que é uma coisa, o que é outra coisa, e todo o direito dos animais é muito novo, e eu sempre opto por trazer a questão do direito dos animais sem buscar fazer uma cisão preliminar. Essa cisão, eu acho que tem que vir no momento secundário. Vou correr aqui. Aqui, então, vem só uma citação de Thomas Jefferson. Eu temo pela minha espécie quando penso que Deus é justo.